Estamos aqui de volta então com a nossa série sobre matemática financeira e sobre finanças. Nesse tópico, hoje a gente vai abordar um pouquinho das bases da matemática financeira, juro e taxa de juros. É muito importante o conhecimento dessa base para que a gente possa fazer a aplicação das mesmas dentro dos conceitos na matemática financeira. Vamos lá? A gente possa começar a entender um pouquinho da matemática financeira, a gente tem que entender todo o processo de desenvolvimento econômico das sociedades. No começo, o processo de troca de bens, que era o escambo, que reinava por toda a nossa sociedade, todo o nosso mundo, era feito a partir de trocas, onde a mercadoria tinha um determinado peso e a pessoa fazia a troca de acordo com as suas necessidades. Porém, num determinado momento, surge a moeda. E aí, essa moeda, ela começou a fazer com que houvesse uma coisa chamada preço, que é o quê? Um denominador comum de medida para o valor dos bens e serviços, ou seja, aquele determinado bem ou aquele determinado serviço que era prestado, ele tinha um determinado valor em uma quantidade de moedas, cujo valor, o peso dela era adequado à quantidade de valor necessário para o desempenho daquela atividade. E aí, essa moeda, ela passou então a ser um meio de acumulação de valor para a constituição de riqueza, ou seja, a pessoa não gastava todo o dinheiro que ela precisava, aquela moeda toda que ela precisava, ela ia começando então a juntar para acumular riqueza. E o Estado, por sua vez, também começou a cobiçar essa moeda alheia. Aí para isso começam a surgir os tributos e assim vai. O que aconteceu com tudo isso? As pessoas, imagina você, as pessoas retendo essas moedas. O Estado de olho naquela quantidade de moedas como tributo. O que começou a acontecer? Começou a ter escassez. Então essas moedas, quando começam a ter escassez, o que surge? Limitação de oferta. Os bens e os serviços, eles começam então a ter mais valor, começam a ficar mais caros e começa a ter a limitação de oferta. Ora, essa limitação de oferta a gente vai encontrar em diversas situações, principalmente no que diz respeito à possibilidade de consumo, de guarda de produtos. E a gente vai vendo então que surge uma lei econômica que é a lei de oferta e procura, ou seja, demanda e consumo. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço. Com relação a isso, surgem então conceitos de remuneração. O juro, então, ele passa a ser uma remuneração por aquela guarda. Ou seja, juro, então, ele é o prêmio que se paga pelo não consumo de um bem. Ou seja, você acumulou um determinado valor de um determinado bem e você não consumiu aquele bem dentro de um determinado tempo. Então, esse bem ou serviço, enfim. Então, esse valor pelo não consumo, a economia trata como um prêmio que se paga pelo não consumo. Ou ainda, juro é o custo do crédito. Ou seja, se a pessoa ela é uma boa pagadora, ela tem as suas dívidas e paga elas em dia, tudo direitinho, então ela tem crédito. Então esse custo, o valor que ela tem que pagar por suas dívidas é menor do que aquele que é caloteiro. Então, o juro, ele é o custo do crédito. Então, quanto mais devedor, quanto mais sujo na praça a pessoa for, maior vai ser o custo do crédito. Maior vai ser o quê? O juro. Ou ainda,
Tá? Juro, ele pode ser a remuneração do capital aplicado. Você tem um determinado investimento em que você coloca dinheiro para que aquele determinado investimento cresça. Então essa remuneração, né, desse capital aplicado, ou seja, a maneira de como esse capital foi empregado e o quanto de recurso ele traz de volta, essa volta de recursos desse valor aplicado também pode ser chamado de juro. Bom, então, juro é a remuneração do capital. Agora, a taxa de juro, então, é o quê? É o valor que mede o custo da unidade de capital no período a que se refere a taxa. Ou seja, eu tenho um determinado momento, tá, em que as curvas de oferta e procura se cruzam, como mostra no gráfico, causando um equilíbrio. Aonde que está esse equilíbrio? Tá? Eu tenho a taxa de custo de juros ideal para um montante ideal, ou seja, uma quantidade de oferta e procura ideal. Tá? Então, nesse momento aí, eu tenho uma taxa de juros, vamos dizer assim, perfeita, no mercado perfeito. No momento em que há o desequilíbrio dessas duas curvas, tá? Existem variações de taxa de juros, tá? Porque elas vão variar de acordo com o quê? Com o equilíbrio que o mercado impõe, certo? Então, taxa de juros ela é fixada pelo mercado de capitais, tá? Por quê? Pela oferta e pela procura. Não é uma coisa aleatória. Isso é uma coisa feita a partir dessas variações das ofertas e procura. Certo? Então, a gente chega numa definição que diz o seguinte, que olha, existe um risco, então, com relação à remuneração de um determinado investimento. Existe esse risco, sim. Tá? Por quê? Imagina você que aqui está nesse quadro aqui que estou mostrando, eu tenho uma taxa ideal. Oferta e procura estão aqui nesse ponto. Agora imagina se por algum motivo qualquer essa taxa de juros aí de zero, ela se deslocar para menos por conta de o quê? De uma baixa procura. Tá? Então ele tem um risco. Por quê? Porque se esperava que aquele investimento fosse ter uma determinada remuneração, só que não teve. O mercado se comportou de outra maneira. Ou ainda, imagina que essa taxa, né, de procura ela tenha subido na curva de oferta. Por quê? Porque a oferta foi muito maior, né, do que se esperava. Então também vai ter uma variação de risco no mercado, certo? Isso fica claro nesse gráfico aqui. Por quê? Porque eu tenho uma taxa que é considerada ideal, que é a taxa pura de juros, certo? É como o mercado age. Só que a gente sabe que existem riscos de acordo com a atividade em que seja exercido. Então esses riscos também têm que ser remunerados, porque existe seguradora envolvida, tá? Existem pessoas que trabalham procurando trazer a redução desses riscos, tá? Então essa faixa de valores ali acima do zero, que eu rachurei de verde, que é a remuneração pelo risco. Ou seja, quanto maior a minha taxa de juros em relação ao mercado, maior é a minha remuneração pelo risco feita por administradoras de crédito. Tá? Então, nessa história toda, a gente já começa a ter uma noção de como o mercado financeiro ele funciona.
Imagine você uma situação em que a gente não esteja contemplando, por exemplo, os custos de impostos. Essa remuneração pelo risco, ele contempla também, tá, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, com isso surge um outro termo chamado custo real. Tá? Então, o custo real, por exemplo, de um empréstimo, é obtido somando-se a taxa de juros para o custo pelo risco e o custo de impostos e dos serviços de intermediação. Viu como é que já surgiu mais outros dois fatores? Que é a questão dos serviços de intermediação e o custo de risco. Tá? Também tem um outro fator que pode fazer diferença na questão da remuneração de risco, que é a inflação. Você tendo uma aplicação financeira no mercado inflacionário, a remuneração do risco tende a ser cada vez maior. Então essas variações podem ser muito críticas, dependendo da aplicação financeira e dependendo do mercado em que se esteja inserido. Que a gente possa ter um conceito bem fundamentado, daqui para frente a gente vai admitir a hipótese de um mercado perfeito. Tá? Ou seja, o que é um mercado perfeito? Qualquer valor pode ser obtido ou aplicado à taxa de juros de equilíbrio, ou seja, está sempre no ponto de equilíbrio. Tá? As taxas consideradas são únicas e estáveis ao longo do tempo. Elas não vão variar ao longo do tempo, tá? E que elas vão ser sempre cobradas naquele período certinho. Tá? Então a gente tem aqui essa hipótese do mercado perfeito. Okay? Daqui para frente a gente começa a ter essa ideia. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, mostrando como funciona essa parte da taxa de juros. E aí peço a vocês que, se tenham gostado, dêem o seu likezinho lá no nosso canalzinho, nossa aula, e também aperte lá o botãozinho lá do sininho, para quando tiver novos vídeos, novas notificações sejam geradas para vocês. Tá? Um forte abraço a todos e até a próxima, nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Um forte abraço.